que hoje é a nossa Bíblia, é o que a gente segue, né, que fala de todos os pilares do capitalismo consciente. E eu vou pedir para a Simone depois colocar para a gente no chat o site do Instituto Brasil. No Brasil, o movimento teve início em 2013, né, com a presidência do André Kaufmann e a diretoria do Thomas Eck Schmidt. Então, estamos desde 2013, nós já tivemos, entre 2017 e 2020, mais de 120 associados, lançamentos de vários livros em português. E em 2020, nós iniciamos a gestão do Hugo Bethlen como chairman do Instituto e o Dario Neto como diretor-geral. E nós estamos aí com vários outros livros, todos no site do Capitalismo, vocês conseguem ter mais contatos com os conteúdos do movimento. E, além desses conteúdos dos livros, do site, nós temos, então, essas conversas onde promove aqui no Capitalismo Consciente. E o tema desse mês é sobre autoconsciência, e a filial do Capitalismo decidiu falar sobre dinheiro e consciência, né? O que está mudando no consumo e no investimento? Como é que essa autoconsciência está promovendo uma mudança no consumo e nos investimentos? E a gente convidou 3 pessoas queridas aqui, que eu vou apresentar rapidamente para vocês, e eu quero dar a palavra para que eles falem, e eles vão ter tempo de contar um pouquinho a história deles. A gente vai fazer aqui uma grande roda de conversa para conhecer as histórias de vidas dessas 3 pessoas, que eu acho que são inspiradoras e vão trazer muito insight para a gente. No final, se a gente tiver tempo, a gente vai responder algumas perguntas, e se a gente não tiver tempo, vocês mandarem perguntas, a gente vai passar para os nossos convidados poderem responder vocês, e a gente encaminha por e-mail as respostas do que vocês ainda tiverem curiosidade. Então, eu vou começar apresentando a Ana Carolina Rocha, que é hoje embaixadora do Capitalismo Consciente, conselheira da filial Curitiba do Capitalismo. Ela é super apaixonada por pessoas, esportes e artes, e ela é uma pessoa que acredita na humanidade e na transformação do mundo, uma idealista. Ela é graduada em administração na FAI e atua atualmente no Ebanks como coordenadora de Product Analytics, e ela é finalista do prêmio Valuable Young Leaders. Fala aí, Valuable Young Leaders, em 2017. Ela é voluntária do Instituto Joule, também como mentora de jovens em início de carreira. A gente também está aqui com o Fábio Meger, que é advogado empresarial, sócio investidor na Flama Torras Cafés Especiais, é uma microtorrefação de cafés especiais, então ele é um empresário curitibano. A Flama está focada em produzir cafés de uma forma sustentável e responsável social e ambientalmente, valorizando produtores e produtoras de agricultura familiar. O Fábio também participou ano passado do programa Convida 20, que fez um investimento em empresas de impacto social. E ele foi uma das empresas aqui do Paraná selecionadas para esse programa. O Gabriel, que está aqui com a gente também, é biólogo, empreendedor e desenvolvedor de uma série de iniciativas pioneiras na área de negócios de impacto, filantropia e iniciativas de conservação ambiental e redução da pobreza, com mais de 15 anos de experiência. Ele é cofundador e CEO do Impact Bank, vice-presidente do Instituto WeLight, de inovação socioambiental, e colaborador na rede de soluções para desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de muitas outras coisas que cada um deles vai contar aqui hoje para a gente, um pouco da sua história. Para começar a fala deles, a gente vai fazer aqui uma conversa mediada, eu vou trazer algumas perguntas para essa conversa, e eu vou começar pedindo para que eles complementem, né, obviamente, essa apresentação rápida que eu fiz, contando um pouco como é que foi esse caminho individual de autoconsciência e o que isso impactou na sua forma de agir no mundo, na sua forma de consumir, na sua forma de investir, na sua forma de empreender. E aí, acho que eu convido a Ana Carolina, que é a primeiras damas, para começar respondendo para mim essa pergunta, e depois Gabriel, Fábio, fiquem à vontade de contando as suas histórias. Boa. E boa noite.
Boa noite, gente. Obrigada, Carol, pela introdução. É muito legal contar essa jornada, né? Cada um passa pela sua, mas eu acho que o que a gente tem que destacar é que ninguém nasce, né, consciente. A gente não cresce, a gente não cresceu numa cultura consciente, a gente cresceu numa cultura que ensinou para a gente o modelo capitalista tradicional, pautado no lucro, na escassez, enfim. Então, todo mundo, né, que está aqui ou já passou aí por um momento de descoberta ou está passando, e esse momento ele é diferente para cada um. A minha desconstrução do modelo capitalista tradicional, ela aconteceu muito através da participação em eventos, ouvindo pessoas falarem sobre isso. Eu já acreditava muito no poder do ser humano, né, responsável por transformar a si mesmo, o seu entorno, a comunidade. E aí, quando eu conheci o capitalismo consciente através de palestras, talks e muita leitura, né, eu acho que a gente tem uma literatura muito rica hoje em dia, trazendo o conceito do capitalismo consciente, foi quando eu comecei a repensar a minha vida, né, as minhas escolhas e o meu protagonismo diante daquilo que eu encontrava. E uma frase que eu li em algum lugar me marcou muito e que tem a ver com o nosso papo de hoje, que é o dinheiro é poder. Né? Dinheiro ele é um ato de manifestação política, de manifestação de consciência, enfim. A gente está numa era da transparência, então a gente consegue ter visibilidade e escolher onde o nosso dinheiro está indo. Né? Para mim, o que mudou desde 2017 para cá, quando eu comecei essa jornada de descoberta do capitalismo consciente, foi a escolha, né? Onde eu ia colocar o meu dinheiro. Então, recentemente, a gente viu algumas marcas se posicionarem de determinadas maneiras no período de pandemia. Eu escolhi pessoalmente não consumir mais dessas marcas. E, em contrapartida, passei a escolher consumir de outras que estavam se posicionando de uma maneira que eu concordava. Outra ação que eu tive aí também foi repensar o meu vestir, né? E aí eu investi um tempo em fazer uma consultoria de imagem ecológica, que é algo bem legal, para a gente repensar como que a gente usa a nosso vestir no dia a dia, né? O quanto que a gente está consumindo. E aí, trazendo aqui um fato pessoal aqui bem vulnerável, eu tinha quase 100 pares de sapato. Gente, eu tenho 2 pés, para que tudo isso, sabe? E a gente começa a repensar e dar destino e escolher cada vez melhor como a gente vai usar o nosso dinheiro. E eu também passei a dar preferência por consumir marcas e produtos locais, de marcas locais, de pequenos empreendedores, né? Eu acho muito legal que a gente está ouvindo falar muito disso ultimamente. Nas redes sociais a gente encontra bastante gente incentivando esse consumo local, de amigos, de empresas familiares, enfim. E faz muito tempo que eu venho com essa prática, né? E muito para ilustrar. Hoje eu queria eu estou num processo de transição para o vegetarianismo e queria muito consumir uma marca de carne vegetal que eu sei que só tem em um determinado mercado, mas essa marca não é de uma grande empresa, né? De Sadia, enfim, não é de uma grande empresa. E eu queria, só tinha determinado mercado longe da minha casa, eu vou até lá comprar determinada marca. E muito para a gente entender que onde a gente aloca o nosso dinheiro, a gente está dando poder, né, para essa marca, para essa empresa crescer e girar a economia. E é muito legal também que hoje em dia a gente consegue ter acesso às ações que essas empresas estão fazendo, né, dentro do seu próprio ecossistema ali, como elas estão se relacionando com os próprios funcionários, como elas estão se relacionando com os seus fornecedores, com os seus parceiros, enfim. Então, acho que tudo isso é um exercício, não é assim, é uma jornada, a gente tem que estar disposto, mas eu vejo muitos benefícios quando a gente começa a ter consciência de que onde a gente está colocando o nosso dinheiro e como a gente está usando ele em prol de uma transformação da sociedade, a gente começa a colher os frutos disso
médio e longo prazo. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque quanto mais a gente fala também, mais a gente dá palco e dá visibilidade para esse tipo de ação e de consumo. E começa por nós, né? Começa por nós mesmos, pensando e tomando a iniciativa e o protagonismo de decidir e mudar o nosso jeito de agir. Acho que essa é um pouquinho da minha história e da minha jornada com o consumo aí em relação à consciência. Muito bom, Ana. Obrigada. Obrigada pela sua fala, obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite e por uma fala tão inspiradora e iluminada, né? Eu também fiz uma jornada de mudança no meu consumo e eu acho que é isso. Esse é o primeiro passo da autoconsciência, quando a gente começa nos pequenos atos do dia a dia na nossa vida. Quem pega aí para responder essa pergunta? Gabriel, Fábio, quem quer começar? Quer dar continuidade, né? Depois da Ana. Vai falar, seguir por ordem alfabética, Gabriel? Vamos lá, por favor. Bom, meu nome é Fábio. Como a Carol apresentou, eu sou sócio da Flama Torres Especiais, uma cafeteria, uma microtorrefação, e a gente também tem uma operação de cafeteria de cafés especiais. Primeiro, muito obrigado a Carol pelo convite, a Simone, toda a estrutura do capitalismo consciente e a oportunidade de estar aqui com a Ana e com o Gabriel para ter essa conversa, e espero poder contribuir com a minha história também. Bom, eu sou um consumidor de café e o café também sempre foi um espaço para fazer novas amizades. Foi, inclusive, onde eu aprofundei o meu relacionamento com o meu sócio dentro do meu escritório de advocacia, que também é meu sócio na Flama Torres Especiais. Durante todo o nossa caminhada junto, a gente também sempre tomou muito café. E a gente acabou descobrindo o café especial juntos, e descobrindo o café especial, a gente conheceu as pessoas do café e acabou, consequentemente, depois de alguns anos, investindo na Flama, que é formada praticamente por pessoas que trabalharam e trabalham e conhecem muito bem o universo do café, desde do campo até a xícara, que até é o que a gente brinca, né? A gente conhece os nossos processos do início até o fim, e a gente fez esse investimento exatamente com essa finalidade de conseguir disponibilizar os meios de produção para as pessoas que a gente entendia e sempre entendeu e a gente ainda entende, que tem condições de valorizar toda essa cadeia. São pessoas que conhecem os produtores, se relacionam com eles de uma forma amigável, de uma forma honesta, porque existe, infelizmente, muita desonestidade no universo do café, e também ensinam e fazem uma troca de conhecimento que beneficia toda essa cadeia. Então, esse é o universo da onde a gente vem, especificamente do café. A gente acabou seguindo esse caminho intuitivamente, até que a gente acabou esbarrando no Covid-20, diante da situação da pandemia, que fez com que quase todas as pequenas empresas, principalmente, procurassem capital, e a gente conseguiu, eu até lembro, eu estava num grupo do WhatsApp e alguém mandou um link contando mais ou menos como funcionaria o Covid-20. Eu não tinha conhecimento de todas as instituições que participavam desse evento, inclusive um dos idealizadores é o Capitalismo Consciente, e a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas dentro desse processo, e conseguimos demonstrar, ainda que a gente não tivesse métricas específicas ou não seguisse, que a gente tinha uma responsabilidade social e que a gente foi agraciado aí com essa oportunidade. Mais para frente a gente conta alguns detalhes do Covid-20, mas já é um reconhecimento da forma como nós trabalhamos, né? Então, para isso a gente é muito importante. E agora a gente tenta manter esse caminho o mais fiel possível, para que a gente continue valorizando essa cadeia que muitas pessoas precisam, ainda mais a agricultura familiar e todas as pessoas que trabalham no ciclo do café. E esperamos aí passar logo essa pandemia para que a gente possa também servir mais pessoas com as nossas xícaras
que com certeza é um café muito gostoso, muito especial, ainda mais com todo o formato com que a gente trabalha. Então, esse é um pouco da Flama, um pouco da nossa relação. Então, essa preocupação, pelo menos para nós, sempre esteve presente. A gente, em que pese não conhecesse todas as métricas e não conhecesse todas as instituições que estão preocupadas em promover esse tipo de mudança dentro do universo empresarial que já está constituído, consolidado e é relativamente conservador, mas a gente também está tentando se aprimorar para conseguir atingir os indicadores necessários para conseguir demonstrar isso também para a sociedade, para que sejamos reconhecidos por esse universo. Acredito que, por enquanto, seria isso. Já passo o bastão, Gabriel. Legal, Fábio. Obrigada. Eu queria reforçar que eu conheci o Fábio nesse programa do Convida 20. Eu fui uma das pessoas que apoiou na entrevista dos empresários e na seleção, e depois fui madrinha da Flama Torras, né, para que eles seguissem recebendo esse investimento. E a história é linda, é muito bacana conhecer os produtores. Eles valorizam muito as produtoras mulheres, chefes de família, produtoras locais, fortalecendo, apesar de intuitivamente, né, Fábio, o pilar de valorizar a orientação para stakeholders do capitalismo consciente. Isso é um exemplo de orientação para stakeholder real, na prática, né? E que não está só nos livros, né? Então, por isso, a gente convidou o Fábio para estar aqui hoje contando essa história para a gente. E agora, não menos importante, em ordem alfabética, né, Gabriel? Passo para você a palavra. Maravilha, obrigado, Carol. Super prazer estar aqui com vocês. Bom, é estranho, né, falar de si mesmo, assim, né? Mas eu acho que eu tô aprendendo a conviver e valorizar a minha história, assim. A gente vai chegando nos 40, né? Começando a passar dos 40, começa a olhar para trás, assim, né? Tem esse efeito. Mas eu acho que na fala da Ana e do Fábio aqui, eu fui me lembrando, assim, né? Que a gente não nasce voltado para impacto, não é criado assim desde o começo, mas eu tenho uma lembrança muito grande da minha avó, né, que falava de orgânico, de alimentação orgânica, assim, desde que eu me lembro por gente, né, então tem esse ambiente também, né, tive pais que me levaram para a Eco 92, né, eu tinha 12 anos na época, assim, depois voltei na Rio +20, assim, foi super legal, e acompanhei várias reuniões aí da ONU nesse caminho, né? Mas eu tive uma infância muito privilegiada, assim, cheia de experiências, nada super super rico assim em termos financeiros, mas acho que muito rico em termos de trocas, de experiências, onde eu pude estar muito próximo de povos originários, de populações tradicionais. Então acho que ali eu aprendi a observar, né? Então tive esse desejo desde muito cedo, né? Essa certeza da infância, assim, de querer né, ser biólogo marinho e etc. Fui atrás disso, fui fazer minha faculdade em Florianópolis, então fiz biologia lá. Ao mesmo tempo eu tinha uma certa noção que não era aquela pesquisa aplicada, não queria ficar estudando a perninha do, do camarão ali, entender aquilo muito a fundo, mas acho que foi uma experiência que eu trago praticamente no dia a dia, assim. Então, acho que é uma visão. Então, foi um estudo que me trouxe essa interconectividade das coisas, né? A replicação de modelos praticamente idênticos em escalas diferentes, né? Então, é a concha, é como é que a economia está representada dentro desse círculo. Então, coisas muito interessantes, assim. Mas eu fui focando muito em mecanismos de conservação, né? E o tema ali, apesar de eu ter feito uma formação bastante voltada para a biologia marinha, fui saindo um pouco da água, né, na evolução ali. Comecei a trabalhar com gestão costeira, de gestão costeira eu fui trabalhar olhando para inovação, né, de como fazer a floresta ficar ali, né, de pé. Então, toda a primeira startup que eu montei era muito voltada para mecanismos de conservação em áreas privadas na Amazônia, assim, um negócio gigante. Mas eu acabei me achando lá, né?
super relação com várias pessoas chaves de lá, então fui há 15 anos, agora um pouco menos, mas fui muito para lá, assim, de passar uma semana lá, uma aqui, um mês lá, outro aqui. Então, acho que ali eu aprendi a escutar, né? Então, essa troca toda com povos tradicionais, ribeirinhos, com toda a sua diversidade, conhecimento ancestral, assim, milenar, é uma coisa que arrepia, assim. Então, acho que essa foi menos uma troca mesmo, foi mais uma escuta, assim, eu aprendi demais ali. Enquanto ambiente, né, estava falando ali do terceiro setor também, né, depois que eu saí dessa startup, eu fui convidado para entrar numa fundação, que é a Fundação Amazonas Sustentável, que estava saindo do papel, então foi um momento super especial também de trabalhar com intervenções em largas escalas, assim, né, a gente está falando ali de um lugar, principalmente onde começou, né, no estado do Amazonas, de 16 unidades de conservação, que você juntar todas dá o tamanho de Portugal, com 45 mil pessoas morando ali dentro, né, que são os verdadeiros guardiões da floresta. Então, ali foi uma experiência muito incrível, inclusive de inovação mesmo, né, de trazer instrumentos financeiros, Então, ali é o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo. Então, foi uma grande vitrine, assim, muita gente de fora do estado, de fora do país e de vários outros lugares vindo para cá, né, indo para lá, na verdade, para conhecer e trocar experiências ali de como é que a gente tinha montado uma coisa tão grande assim que estava funcionando. Então, ali é um lugar que impacto mesmo, medido, já tem mais de 13 anos, uma coisa super, super bem pensada e bem implementada, assim. E muito ali né, quando a gente fala de desmatamento evitado, tem muito um papel econômico por trás, né? Tem um racional econômico. Quem está lá na floresta e mora na floresta, ele não desmata a floresta porque o cara é ignorante, é burro, mas algumas vezes ele não tem outra alternativa, né? Então, todo tipo de intervenção ali que é muito bem feito, ele trabalha com prover alternativas e prover oportunidades, né? E aí a gente está falando de uma coisa construída bem junto com a base mesmo e bem profundo, né? Então, não adianta empreender se o cara não consegue fazer uma conta, ou ele está com lombriga, ou ele tem algum problema de saúde. Então, trabalhar a geração de renda e empreendedorismo nesses lugares, você precisa de uma inovação muito grande, né? Então, trabalhar com educação, trabalhar com comunicação, né, com logística, com várias questões ali que trabalhar perto de São Paulo ou perto das cidades assim, tem outros desafios ali, talvez em estágios um pouco diferentes, né? Então, ali tinha esse racional econômico, né, de fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. Então, eu fui ficando com isso na cabeça também, né, de como o que está por trás disso, né? E dentro dessas estratégias, quem são os atores que estão envolvidos, né? Tem um papel muito interessante, estratégico do terceiro setor nesses ambientes, né? E são atores aí que estão num processo de melhoria das intervenções sociais, muito antes do que os negócios de impacto, né? Os negócios sociais bebem dessa fonte dessa experiência do terceiro setor, misturando com outras questões ali do setor empresarial, né? Então, acho que é uma ótima junção ali do melhor dos dois lados. Mas o fato é que existe um ecossistema ali que ele não está preparado para jogar a favor desses atores, né, dessas intervenções. Então, estou um pouco falando aqui das instituições financeiras, dos instrumentos, dos fundos, dos veículos, que ainda bem agora estão conseguindo olhar para essa esteira, né? Mas existe ainda um gap bem grande, assim, de entendimento sobre essas necessidades das ONGs, dos negócios, sobre a questão de produtos e serviços financeiros, né? Então, acho que eu estou introduzindo esse lado aqui para falar onde a gente chegou agora, né? Então, teve um caminho, assim, uma experiência, né, muito voltada para intermediar essas relações entre doadores, fundos de filantropia, empresas com ONGs,
e ao mesmo tempo a gente começou a enxergar que não era suficiente ter só uma eficiência de processo, né? Trazer como captar melhor o recurso, como gerir melhor, como monitorar e avaliar melhor essas intervenções, mas precisava também de uma eficiência financeira, né? Então a gente começou a olhar para esse universo de fintech, de fundos, e começou a estudar bastante, e a gente veio com essa solução, né, para contribuir, que é uma plataforma de serviços financeiros, é uma conta digital de pagamento, mas bem metida, assim. Então a gente foi fazendo várias parcerias e colocando várias soluções financeiras aí de ponta a ponta, justamente para fortalecer a economia de ONGs, negócios e pessoas, né? Sempre com esse propósito nosso aqui de colaborar para criar um mundo mais justo e regenerativo. Então, essa é um pouco da história até hoje, dá para destrinchar mais, mas aí eu acho que agora é a fase que eu estou aprendendo a falar. Então, acho que esses 3 passos aqui. Brigadão. Obrigado, Simone. Acessem o site impactbank.com.br, hora do merchan. A gente vai fazer o merchan de todos, a gente vai disponibilizar o contato de todos vocês, para todo mundo que está nos acompanhando hoje. Obrigada, Gabriel. É tão bonito ouvir a história, né? Essas referências de família que você trouxe e o propósito, né? Porque o que te move hoje é resolver um problema que você identificou na prática, vivendo o dia a dia lá da floresta, e que tinha essa necessidade, né, de aproximar esse capital dessas organizações. Então, isso faz total diferença hoje, quando a gente identifica uma necessidade social e trabalha por ela, pela resolução dessa necessidade. Agora que vocês já contaram essas histórias bonitas, vamos falar um pouquinho, vou fazer a pergunta um pouco diferente, né? Acho que o Gabriel já trouxe um pouquinho os elementos, mas e o desafio que vocês enfrentaram durante esse processo? Porque tomar essa decisão de mudança e de fazer uma coisa que não é usual, que não é o capitalismo normal, que as pessoas não estão acostumadas, tem um desafio envolvido aí, né? Queria que vocês trouxessem um pouquinho do que vocês viveram de desafio nesse processo. E aí, fiquem à vontade. Eu vou deixar vocês escolherem aí a sequência que vocês querem falar. Vamos manter a ordem alfabética. Bom, já que eu já comecei aqui, eu acho que eu trouxe um pouquinho disso, né? Mudar é sempre desafiador, né? A gente tem o processo ali de reconhecimento, né? E monitoramento pessoal. Dos meninos, acho que teve ali também não só a consciência pessoal, né? Mas a consciência de o que o meu negócio está fazendo, né? Como está fazendo, enfim. E aí a gente questiona isso e começa a agir diferente. No meu caso aqui, que eu estou falando um pouco desse consumo, a mudança como consumidora, né? Existe uma série de dificuldades de romper com o meu círculo social, né? A gente tem um círculo social que se comporta de determinada maneira e, de repente, você passa a se comportar de outra maneira. Existe ali um julgamento, virou hippie, né? A gente começa a receber algumas etiquetas, assim, que querem denegrir a nossa imagem, e não é bem assim. Eu continuo sendo capitalista, eu continuo consumindo, a diferença é que a gente passa a escolher onde consome, de quem consome e como consome, quando consome. E começa a questionar cada vez mais essa necessidade desenfreada de consumo sem consciência, né? Em excedente, a mais do que a gente precisa. Então, para mim, pessoalmente, nas minhas questões de consumo, eu hoje enfrento, assim, eventos sociais, como vai consumir, onde vai passar ali talvez um aniversário, agora em pandemia a gente passa em casa, mas enfim, existiu todo esse processo, essa jornada, perdi algumas pessoas próximas porque não concordaram, mas enfim, faz parte, e eu tô botando a cabeça no travesseiro muito tranquila, né, todo dia, então essa é um pouco da dificuldade como consumidora, assim. E às vezes a gente é enganado pelas marcas também, né? Mas eu estava refletindo muito sobre isso hoje, durante o dia, para trazer de que a gente não tem como saber tudo, não tem bola de cristal,
a gente tem que acreditar na honestidade, na transparência e optar por determinada marca diz que está produzindo esse tipo de produto através de pessoas presidiárias que estão essa dificuldade como consumidor, como que eu sendo transparente, enfim, um pouco disso. E acho que a Ana, não sei se para vocês aqui, os nossos painelistas, está travando um pouco, para mim travou bastante a fala dela. Eu vou aproveitar e fazer um comentário, ela estava falando de marcas, né? E o João Marco Tavares, que está nos assistindo, ele fala que falar de capitalismo consciente é preciso falar de marcas, e ele tem toda a razão, elas são dos principais players de um consciente coletivo. As marcas fazem a gente se mover muito. E foi numa pesquisa que falava sobre marketing das marcas que o Raj Sisodia teve a ideia do capitalismo consciente, né? Então, o papel das marcas das empresas é muito forte nesse movimento de ganho de consciência. Então, é importante, sim, falar de empresas e de marcas. Então, a Ana caiu. Vamos passar a fala para alguém. Depois, se ela quiser complementar, a gente conta para ela o que a gente não escutou, no finalzinho dela. Seguimos a ordem, então? Como vocês quiserem. Bom, no nosso dia a dia, até da forma como nós nos desenvolvemos enquanto empresa, a preocupação social, a preocupação com o produtor, a valorização da mulher durante e na cadeia de café especial sempre foi nosso foco. Inclusive, a minha sócia, a Fabiola Jungles, a Fafá, é uma torradora, ela é nossa mestre de torras, e dentro desse ambiente do café, que é predominantemente ocupado por homens, ela sempre passou por dificuldades, e em que pese seja assim, excepcional o trabalho que ela faz de curadoria, desde a seleção dos grãos até efetivamente a torra e a seleção, porque a gente está acostumado a tomar o café já em pó, comprar em casa e tudo, mas o café, quando ele é o café especial, ele passa por todo um cuidado muito grande e existe uma técnica muito grande por trás para que definitivamente a bebida, que o grão, o trabalho do produtor, seja expressado na xícara, né? Acho que essa é uma grande felicidade para aqueles que produzem café especial. Então, nós temos isso muito vinculado no nosso dia a dia. Então, a gente também tem o costume de, quando a Fafá seleciona, torra, prova os cafés, de encaminhar sempre um pacote para os produtores. A gente teve a oportunidade recentemente de trabalhar com 2 produtoras que são da agricultura familiar, e nós trabalhamos com as primeiras sacas delas de café especial, que também é uma mudança econômica, porque o café especial acaba que tem um valor agregado muito maior por conta da qualidade do grão e das várias especificidades do grão do café especificamente. Então, a gente já trabalhou, mais uma vez, deu a entrada para as pessoas, né? Muitas vezes o mercado, por ser um mercado muito restrito, acaba que não tem muitas oportunidades. Então, a gente se arrisca dentro do mercado para conseguir entregar isso para os nossos consumidores. A gente apresenta isso. A gente, inclusive, está comercializando uma edição especial de aniversário da nossa cafeteria, que é o Manifesto Café. E nessa edição a gente está trabalhando, foi um rótulo que foi desenvolvido por uma artista local, que ela pinta, faz pinturas com terra, que também é algo especial, orgânico, que não tem nenhuma industrialização, nada químico. E também de uma agricultura familiar, aqui de Baiti, do norte do Paraná, um grão que foi selecionado à mão, colhido pela própria produtora, de uma família. Então, a gente tem isso, assim, faz parte do nosso dia a dia, e trabalhar com o grão dentro desse aspecto não é necessariamente um trabalho a mais, não é uma dificuldade a mais, gera um compromisso maior, gera vínculos melhores,
vínculos reais com as famílias com as quais nós nos relacionamos. Existe dificuldade de trabalhar com café especial, porque é um ambiente extremamente elitizado, é um ambiente em que o consumidor busca consumir um produto de alta qualidade, só que a gente tenta valorizar exatamente isso, diferente, talvez, de falar sobre pontuação de café ou falar sobre esses aspectos, a gente tenta resgatar essa questão da família, essa questão da origem, essa questão dos processos, e até porque o ambiente do café também é um ambiente complexo, porque é um ambiente que historicamente está vinculado com o desenvolvimento econômico do nosso país e, ao mesmo tempo, com grandes corporações que nem sempre se preocupam com as pessoas que estão produzindo ou com as pessoas que estão trabalhando no campo e que muitas vezes não reflete. Todo mundo provavelmente consome uma quantia relativamente grande de café, mas às vezes não se atenta a esses detalhes que o café especial às vezes pode fazer transparecer. E além disso, todas as decisões que nós tentamos tomar dentro da nossa empresa tentam ser relacionadas ao meio ambiente. Então, a gente chegou num momento que a gente precisava instalar um filtro no nosso torrador, porque acaba que a gente produz resíduos, emite pequenas películas, pequenas partículas durante o processo de torra. A gente mandou fazer um filtro de manga à mão, pode dizer, né, mas específico para o nosso torrador, e não existia hoje, que inclusive a fabricante, a empresa que fabricou o nosso filtro, é procurada por outras microtorrefações para que elas possam replicar, porque é uma situação que as microtorrefações administram. Então, nosso caminho foi por aí. Então, a gente intrinsecamente, intuitivamente, já buscava agir de uma forma consciente. E nossa clientela, de certa maneira, reconhece isso. Mas a gente também nunca teve marcadores, a gente não entendia como marcar, como comunicar ou como medir o nosso impacto. E quando a gente teve a oportunidade de entrar no Convida20, inclusive foi um processo muito bom, foi muito gratificante participar, não só por conhecer as instituições que idealizaram, que executaram, mas também por entender que tudo aquilo que nós fazemos, que nós nos preocupamos, é possível de ser melhor medido, é possível de ser melhor comunicado, que a gente pode, através também desses indicadores, reduzir o nosso impacto negativo, que, querendo ou não, a gente ainda está dentro do universo que você acaba consumindo, e por mais que você tente reduzir, você ainda produz algum resíduo, você ainda utiliza meios de produção que podem ser melhorados e adaptados, e o nosso momento de desafio é exatamente esse, é entender como a gente pode medir tudo isso que a gente já faz e entender, dentro da nossa cadeia, como a gente pode melhorar o nosso desempenho para impactar positivamente, impactar mais positivamente nossa cadeia produtiva. Né? E conseguir, né, comunicar isso também para os nossos clientes, para que eles nos reconheçam como tal. Esse é um grande desafio, né? Como mostrar para o cliente que você tem uma prática diferente, né? E achar os clientes que estão valorizando isso, né, Fábio? Legal. Vamos lá, Gabriel. Com você. Eu acho que ela ainda voltou. Será que ela quer complementar? Ana, Sim, você caiu no finalzinho. Eu nem sei até onde vocês ouviram. Então vamos para frente, para a gente poder explorar a nossa última pergunta e terminar dentro do prazo que a gente combinou com o pessoal aqui até às 7h30. Boa. Bom, desafios, né? Eu acho que, pensando assim, desafios pessoais, eu tive mais apoio do que desafio, assim, para seguir essa carreira de biólogo, né? Mesmo sabendo que aquilo ainda era uma certa loucura do ponto de vista da sociedade, assim, né? Putz, biólogo, o cara vai ser professor e tal, mas era o que eu tava querendo ser e tive bastante apoio, né? Mas acho que do ponto de vista de negócio, assim, acho que o maior desafio nosso aqui como um negócio de impacto, né, é entender a relevância da estratégia, né? Então, assim, o que a gente está propondo enquanto solução é algo realmente relevante para colaborar para a resolução de um problema?
Então, é algo que a gente queimou muita cabeça aqui para entender, né, para modelar, e acho que a gente está bem, não é nada assim fixo, né? A gente enxerga as coisas como hipóteses e testes dessas hipóteses, vai sempre revendo isso, mas a gente está bem feliz assim com depois de ter lançado, de ter testado, né, e lançado e ver as coisas como elas estão se desdobrando. Mas acho que continua um desafio assim, né, constante. A parte de modelagem de um aí, plano de negócio, né, de um modelo que tem várias fontes de receita super complexos, isso é um desafio, mas acho que também a gente contou com bastante apoio para fazer isso, então um exercício super legal de também conseguir entender o próprio negócio e acho que um desafio é que as coisas vão aparecendo, você vai ter que ir colocando novas frentes ali, né? E acho que a partir de captação é um desafio também para negócios de impacto, de um modo geral, assim. A gente tem esse lado de fintech, né, de ser uma coisa digital, mas ao mesmo tempo a gente tem um olhar para as comunidades, né? Então, não digo só comunidades tradicionais ou ribeirinhas ou de favela, mas trabalhar as comunidades de um jeito muito próximo, assim. Então, existe um existe um olhar ali um pouco mais humano do que uma fintech tradicional, né? Não são números e clientes e usuários, etc. Então, a gente usa essas soluções de mercado, de prateleira, ou coisas que a gente vai ressignificando justamente para atender uma demanda que está ali muito, muito clara, né? Aí eu acho que um outro desafio que é bem raiz, assim, realmente tem a ver com a relevância da estratégia, né? Mas a gente está sendo assertivo, né? O nosso ser assertivo a gente está sendo regenerativo de verdade, assim, e de um modo transparente. Então, essa intervenção que a gente está, de algum modo, apoiando ou provendo serviços e soluções, ela de verdade está mudando gerando algum resultado positivo, né? E aí eu acho que tem um balanço aqui entre o ISD e o próprio negócio de impacto, né? A gente, nesses 50 tons de verde aí que eu tenho brincado com o ISD, a gente quer estar naquele verde muito escuro, assim. Então acho que é um pouco disso, em termos de desafios. Muito bom, Gabriel. Agora esse tema está na pauta aí de todas as empresas, né? O ESG, mas a gente tem sempre aquela pergunta, né? O quanto é genuíno e verdadeiro o que as empresas querem, ou o quanto isso é só o marketing, né, para ficar bem na foto para um consumidor que está mais atento. Como a Ana falou, o consumidor está mudando, né? Ela é um exemplo, mas a gente tem muitos, né? Então, o consumidor está mais atento. E aí, a minha última pergunta, eu vou pedir para a gente tentar responder em 2, 3 minutos cada um. O que vocês estão vendo para o futuro, né? Quanto ao consumo, a postura das empresas, o que a gente pode esperar aí desse futuro de uma forma mais nova, mais consciente de agir em termos de consumo, de dinheiro, de investimento? Carol, eu vou aproveitar um tempinho dos meus 2 minutos para dizer que, independente se eu refleti muito nessa pauta, se as empresas estão fazendo isso simplesmente para ter mais acionista ou ficar bem na fita, elas estão fazendo. E estar fazendo já é um grande ganho para o planeta. Então, o lugar da onde vem, para mim, hoje, assim, é um pouco relevante, contanto que elas estejam em movimento, porque aí uma vai empurrando a outra, né? E é isso que eu vejo para o futuro. Que todo mundo vai começar a se empurrar, a se incentivar e falar disso, e começar a trazer mais a consciência, elevar realmente o nível de consciência, né? Aquele saber o que está acontecendo no mundo para usar isso nas suas tomadas de decisões do dia a dia. Então, eu vejo um futuro com consumidores mais atentos, mais poderosos, né? Usando mais a internet também para falar disso, para movimentar esse ecossistema e empresas realizando cada vez mais essas mudanças para atender esses consumidores que começam a ser cada vez mais exigentes. Muito legal, Carol. Ana. A gente se chama de Ana, de Carol, né? Às vezes a gente se confunde na Xarai.
O que você me falou me lembrou de uma fala do Sérgio Rezende, que é um dos fundadores da TRE, que foi uma das empresas que operacionalizou o Convida20, e ele fala que as empresas se movimentam por 3 Cs, ou por convicção, né, porque elas acreditam na causa, que eu acho que é o caso do Gabriel, o caso do Fábio, por conveniência, né, então eu preciso estar nesse movimento porque é conveniente para mim, ou por constrangimento, porque aí eles já se queimaram de alguma forma e precisam reparar a sua imagem. E que não importa de onde, por qual ser a empresa entra, o importante é que em algum momento elas embarquem nesse caminho, né? Então, a fala dele, eu gostei muito de pensar nesses 3 Cs, e é mais ou menos isso que você falou. Vamos lá, Fábio, quer comentar o que você vê para o futuro? Olha, eu acho que, falando pelo menos do nosso ponto de fala, né? A pandemia nos colocou num momento de calça curta, vamos dizer assim, uma dificuldade. A gente atendia 100, 150 pessoas por dia e hoje a gente atende talvez 3, 4 ou 5 pessoas, até porque o nosso salão hoje está completamente fechado. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu aumentar de uma forma muito grande a nossa venda de grãos e a gente percebe que existe um grupo de pessoas que abraçaram o nosso comércio de uma forma que talvez outros comércios não tiveram a possibilidade de ser tão abraçados. Eu acredito que isso é resultado do trabalho que foi executado e daquilo que já foi comunicado do que nós fazemos e de como nós trabalhamos. Então, eu acredito que o consumidor consciente vai ser muito mais apegado, vai ser muito mais fiel, vai ser muito mais compromissado quando ele identificar que aquela marca específica, de fato, representa as preocupações dele, que já não são mais preocupações individuais, são preocupações coletivas, e a cada dia que passa, eu acredito que as pessoas, e daí, também das novas gerações, estão convivendo com isso de uma forma muito mais intensa do que nós. Então, eu acredito que é isso que a gente pode imaginar e esperar. Então, quem não conseguir preencher esse sentimento dentro dos consumidores, quem não conseguir demonstrar essa posição, vamos dizer, essa ocupação, essa preocupação, vai ter muita dificuldade no meu ponto de vista. Então, é a forma como eu sinto e acredito que deve se intensificar daqui em diante. Legal, Fábio. Também tenho essa percepção em relação ao futuro, já chegou e está ganhando uma velocidade, né? A mudança da consciência já está a caminho, as pessoas estão mudando sua forma de agir. Gabriel? Boa. Acho que a Marilza aqui falou no chat também que concorda com a Carol, né? É importante que as empresas pratiquem o ESG, seja por convicção ou constrangimento. Eu tendo a concordar, mas eu tendo a discordar um pouco, assim, né? Talvez seja o meu lado chato aqui. Acho que a gente precisa da intencionalidade, né? Senão as coisas elas ficam muito frágeis. Então, qualquer hora cai, né? Então, eu pensando no futuro, assim, não sei se é exatamente para onde a gente está indo, mas é onde eu acredito, né? Senão acho que eu não estaria acordando todo dia aqui. É um futuro que tenha futuro, né? Onde as pessoas consigam pensar além da própria geração, dos próprios filhos, pensarem muito lá na frente, né? Então tem várias etnias, várias culturas indígenas que conseguem pensar no ato de hoje, pensando em 20 gerações futuras, né? Então eu acho que a gente tem um aprendizado bastante grande aqui, né? Então acho que tem uma história também da verdade, né? Um futuro verdadeiro, assim. Acho que aí falando um pouco de marcas e tal, se elas conseguirem trazer essa verdade para dentro da comunicação, para dentro das ações da empresa, aí a gente está falando da intencionalidade, a gente está falando do ESG de verdade, a gente está falando de futuro. Então é isso, câmbio. Excelente, Gabriel. Eu acho que você tem toda a razão. Por isso, um dos pilares do capitalismo é o propósito maior. O propósito é o que move, né? É o que dá o sentido
pro negócio. O que eu gostei dessa frase que eu trouxe para vocês é que, de alguma maneira, as empresas estão se conectando com uma nova forma de fazer. E depois que elas experimentam, eu acho que elas veem a potência que isso é para o negócio, né? E talvez elas não tenham entrado por convicção, tenham chegado por conveniência, mas depois que elas experimentam e vê a potência de todo mundo que está ao seu redor, ver como muda o clima do negócio, eu acredito na mudança a partir daí. Mas eu concordo com você, que tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro e tem que ser transparente. Senão, não existe consciência no capitalismo. Aí é a fórmula antiga, né? Se a gente não tiver com essas verdades. Bom, gente, não sei se tem, Simone, se tem mais alguma pergunta para os nossos convidados aí no chat. Não, tem só mais um complemento aqui do comentário que a Marilza fez para a fala do Gabriel. Só complementando aqui que a intenção vem depois, com o ativismo da sociedade. As empresas não terão como voltar atrás. O ideal é que seja pela intenção, o propósito, mas o exercício acaba sendo salutar. Só complementando, né? Eu acredito nisso, Marius. Não sei se o Gabriel quer fazer mais um último comentário. Não, eu acho que, na verdade, assim, o próprio ativismo da sociedade que põe as empresas nesse lugar, né? Então, é uma coisa meio cíclica. Com certeza. Bom, gente, a gente já está chegando no finalzinho do nosso encontro. Queria muito agradecer ao Gabriel, ao Fábio e à Ana Carolina por ter aceitado o convite. Agradecer a Simone por a gente ter embarcado juntas aí no fortalecimento desse movimento aqui no Paraná. Agradecer a todos os participantes que vieram aqui, escutaram um pouco, se já conheciam o movimento e já estão mais próximos, fica o convite para fazer parte da comunidade. Se são aqui do Paraná, a gente tem uma comunidade que a gente está começando a juntar para trocas, para estudos de casos, de livros. A gente tem já vários embaixadores aqui no Paraná. Se você é empresário, quer trazer os conceitos para a sua empresa, a gente está disponível para conversar de como que a gente pode te apoiar nesse movimento. Então, fica o convite de nos procurar nas nossas redes sociais. A Simone também vai colocar um formulário para a gente aí no chat. Quero fazer parte da comunidade do Paraná. Você vai ser convidado sempre para os nossos eventos e para grupos de estudo. E também para os empresários que quiserem se associar ao movimento, ou conhecer um pouco mais, ou já conhece, quero me associar, quero apoiar financeiramente o movimento. Tem várias vantagens para quem é associado, desconto dos livros, assessment da liderança. O site é bem completo do Capitalismo Consciente. E eu coloco também tanto a filial, os conselheiros, toda a equipe que está nos apoiando aí a fortalecer esse movimento aqui no Paraná, à disposição aí dos nossos convidados, de quem assistiu a gente aqui hoje. Então, agradeço a todos vocês pela presença, e se precisarem de algum material, alguma coisa, a gente também está à disposição. Obrigada. Simone quer se despedir, se o pessoal quiser dar um tchau, boa noite. Então, todo mundo agradecendo e nós também. Então, muito bom, gente. Obrigado, Simone. Obrigado, Carol, Fábio, boa, pessoal. e Ana. Adorei o papo aqui. Contem com a gente. Muito bom. Obrigado pelo convite, Carol, Simone, Ana e Gabriel. Foi um prazer participar com vocês. Quero mandar também um abraço para o Marcos Pedotti, que nos acompanhou pela TRE durante o Covid-20, que é também um dos responsáveis por nós estarmos aqui. E, mais uma vez, Carol, por ser nossa madrinha e por ter participado do nosso processo. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais.